Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Laila, eu tenho 35 anos e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a minha descoberta sobre a endometriose. Eu quero contar para vocês como foi, o que os médicos me falaram, qual o exame que eu fiz e qual tem sido o meu tratamento. Eu resolvi gravar sobre isso porque logo que eu descobri no meio do ano, eu comecei a buscar na internet outras mulheres que estivessem passando pela mesma situação para entender como que estava sendo para elas. E eu acredito que gravando assim, compartilhando, eu posso de alguma forma ajudar e vocês também podem me ajudar, enfim, contando e compartilhando como que tem sido essa jornada. Eu descobri, como eu falei, no meio do ano, eu fui à minha ginecologista para poder fazer exames de rotina e exame também para saber como eu tô, porque eu tenho planos de engravidar, então eu queria ver o que eu precisava, se eu precisava tomar alguma vitamina, se eu precisava fazer alguma coisa para preparar o meu corpo para engravidar. E aí, nessas de fazer o exame de rotina, eu descobri que estava com endometriose. Foi através do exame intravaginal que a médica, ela desconfiou que pudesse estar e recomendou que eu fizesse uma ressonância para poder investigar. Então, eu voltei na minha ginecologista, ela passou a ressonância e eu fiz. Eu fiz a ressonância magnética no Laboratório Cura. É um laboratório especializado, você tem um preparo bem chatinho, mas necessário para que possa ver tudo. E aí eles dão um laudo, acho que é laudo que chama, com todos os detalhes, de onde tem, qual o tamanho que tá, enfim, é importante para você poder acompanhar e ver como que, enfim, se teve evolução ou regressão. Diante disso, né, voltei na minha ginecologista para poder entender como que iria funcionar o tratamento. E o que ela me explicou é que não existe cura, mas que era necessário bloquear a menstruação. De acordo com ela, a endometriose é uma doença inflamatória que acontecia porque quando a mulher tinha um fluxo muito alto, a menstruação ela não descia só pelo canal correto, né, de uma forma bem simplória, assim, que eu posso explicar. Ela falou que, né, o nosso útero, ela cai um pouco para fora e esse sangue do lado de fora é que formava a endometriose. E, e é isso, né? Ela falou no meu caso que eu não precisava de cirurgia, mas que eu precisava urgentemente bloquear a menstruação. E como ficou minha cabeça? Pensando em preparar o meu corpo para engravidar, e a gente sabe que quando a gente vai preparar para engravidar, a gente não toma anticoncepcional. Ela falou que precisava bloquear a menstruação para que eu não menstruasse mais e não aumentasse a endometriose. Então eu falei, vou em outro médico para poder ouvir uma segunda opinião, né? E esse médico, ele falou a mesma coisa, que endometriose não tem cura e que era necessário bloquear a menstruação, mas que no entendimento dele não era... Porque assim, existem mais de um entendimento com relação a como que acontece a endometriose. E para ele, ele não acredita muito na primeira opção que a médica tinha me passado. Para ele, a mulher, ela nasce com a endometriose em outras partes do corpo e que em determinado momento ela se manifesta. E ele exemplificou dizendo que ele tinha visto casos de mulheres que tinham endometriose no umbigo, na cabeça, e que quando a mulher menstruava, sangrava ali também. Então, para ele, não faz sentido ser a primeira explicação da médica, porque não teria como o sangue alcançar o umbigo, alcançar a cabeça. Fez sentido para mim, mas ao mesmo tempo não me deu alívio, porque não me deu uma solução. De acordo com ele e com a outra médica, a mulher ela pode até fazer cirurgia para tirar a endometriose, mas ela pode voltar. Então, eu não queria nem tomar anticoncepcional para todo sempre e muito menos ter que fazer uma cirurgia. Então, eu perguntei pra ele, e quando eu quisesse engravidar, o que que eu faço, né? Porque eu vou estar tomando anticoncepcional. Ele falou, você para de tomar e vai tentar engravidar. Eu falei, e nesse tempo, como é que fica, né? E ele falou que pode aumentar,
não tem uma... Ele disse que pode aumentar, que não tem um controle. Por conta disso, eu fui buscar na internet outros profissionais, a princípio tentando achar alguém pelo plano de saúde, mas não tem um profissional que tenha a experiência de tratar de forma natural, um outro viés além do anticoncepcional, eu não encontrei, que trabalha com plano de saúde. E esses profissionais, eles são caros, então eu percebi que todos eles têm uma mesma linha de pensamento, que é com relação à alimentação, rotina de chá, para buscar não ter estresse, né? É difícil, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar e fazer exercício físico. Então, o que eu fiz, né? Eu achei uma nutricionista que tem um preço mais acessível e que estava lançando um curso, né? Que ela já deu para algumas mulheres, e comprei esse curso e falei, eu vou arriscar e eu vou fazer. E eu tenho feito, além do bloqueio da menstruação, eu tenho feito essa rotina de alimentação saudável. O que eu notei com isso? Eu notei que eu tô muito mais disposta, eu notei que eu emagreci, eu tenho visto o benefício no meu corpo, e aí eu não posso dizer que é só da alimentação, ou só disso ou daquilo, porque eu tenho feito bloqueio também da menstruação. Mas eu acredito que uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória, ela faz diferença no nosso corpo. Eu tenho rinite e assim, eu não precisei tomar remédio nesse tempo, que o tempo mudou aqui em São Paulo, né? Muda muito, inclusive. E eu comecei a sentir sintomas de resfriado, rinite, e logo passou, porque eu acredito que a alimentação saudável e anti-inflamatória tem contribuído para isso. Mas com relação aos sintomas de endometriose em si, o que eu notei muito, eu tava conversando com meu esposo essa semana, é a disposição. Eu sempre tive um ciclo assim no meu mês. Uma semana super bem, indo pra academia, fazendo as coisas super animada. A outra semana já começava a ficar meio esquisita, mas consegui ir pra academia e tudo mais. Na semana que eu ficava menstruada, principalmente durante 2 dias, que era quando o meu fluxo vinha mais forte, eu ia me arrastando pro trabalho. Eu não conseguia ir pra academia, era uma semana muito indisposta. Eu tinha dificuldade, assim, até no raciocínio. Mas eu achava que isso era normal. E a outra semana, aí era a semana que eu tava começando e eu voltar a ficar bem. E aí isso o ciclo se repetia todo mês. Eu tinha cólica, mas eu não tinha cólicas muito fortes. Com uma bolsinha de água quente já resolvia. Essa era a minha rotina. Eu não tinha uma menstruação irregular. Ela sempre vinha na mesma época. Então eu nunca desconfiei, eu não sabia nem que era endometriose. E com essa alimentação saudável, com essa rotina e com o bloqueio da menstruação, eu tenho tido uma outra vida. Eu estou com muito mais disposição, eu não tenho mais essa queda, né? De repente eu tô mal, daqui a pouco eu tô bem. Não, tá mais linear. Eu senti alguns efeitos do anticoncepcional, sim. Momentos, assim, em que eu acredito que era pra eu ficar menstruada. Então, eu noto que eu fico um pouco, assim, meio na bad, assim, um pouco triste do nada, um sentimento de melancolia. Mas passa. Tem sido mais benéfico do que tudo. E agora, em dezembro, eu vou fazer novamente os exames pra saber como eu tô. Eu espero que eu tenha alguma evolução positiva, mas eu vou trazer aqui pra vocês pra compartilhar. E eu gostaria de saber de você. Você tem endometriose? Você desconfia que tem? Escreve aqui nos comentários, vamos trocar figurinhas, compartilhar como tem sido o seu tratamento. Deixa também suas dúvidas sobre o meu e se inscreve no canal, curte, envia esse vídeo pra mulher que você sabe que precisa falar sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau!